Quais são os melhores props para quem está iniciando na fotografia newborn? E eu ouso dizer que os melhores props, na minha opinião, independe de quem está começando e quem não tá? E para cada pessoa, esses props podem ser diferentes. O que a maioria das pessoas não sabem é que existem os que são mais adequados para começar. E existe um porquê para isso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Porém, você pode se dar bem com qualquer prop. Comecem já imaginando que você pode se dar bem com qualquer prop. Tudo vai depender da sua técnica e da forma como você vai usar ele. Ou seja, existem props que pessoas têm mais dificuldades do que outras para utilizar, por algumas razões. E existem outros que elas vão ter mais facilidades, às vezes pela mesma razão. Lembra que a gente sempre fala que o problema é a solução? Então, se você tem um problema, com certeza você tem a solução. Pensa nisso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Hoje eu vou ser nua e crua. Já comecei tirando casaco, né? Então a gente vai começar. Olha ali o que eu já deixei. Duas coisas para vocês. Abre elas aí, Dani. Ok. Eu vim pro lado para você também. Saber. Olha lá, ó. Deixei pronto aqui 2 props. Vou pegar. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso aqui não precisa agora. Um deles é o caixote de madeira. Simples, fácil de encontrar, tá? Caixote de madeira. Já vou falar mais sobre ele. E o outro é o baldinho basic. Baldinho basic da Love Prop. Os dois que eu tô mostrando aqui são da Love Prop, tá? Por que eu indico esses dois? Os dois têm coisas bem diferentes. E um, dependendo da situação, é um pouco mais fácil do que o outro. O caixote é mais fácil de utilizar do que o basic. Certo ou errado? Depende. Depende de como você vai usar. E é isso que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, vamos direto para a prática agora. Eu vou começar a prática com o caixote. Vou começar a prática com o caixote. A gente vai ajeitar tudo aqui para a gente iniciar essa prática. Existem três coisas bem fáceis que eu posso fazer com o caixote. Essas 3 coisas, elas são bem fáceis mesmo. A primeira coisa, eu posso colocar o bebê de bracinho aqui. Posso colocar o bebê aqui de frente de bracinho. Posso colocar o bebê de barriga para baixo, com o próprio assim, ó. De barriga para baixo aqui, ou de bundinha, ou com a perninha pendurada, como se ele fosse um bercinho. Posso colocar o bebê de barriguinha para cima, enrolado no wrap, de várias formas diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer com esse esse caixote, é colocar o bebê de bracinho. Como é que eu faço para forrar? Como esse prop aqui, ele é de madeira e a borda dele, olha como é diferente, inclusive, a borda de cima da borda de baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas a borda aqui de baixo é um pouco mais fina do que a de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte mais grossa, que é essa aqui de cima, e vou virar ela para frente, para colocar o braço do bebê. E aí, como é que eu vou precisar forrar? Eu não preciso de muito forro, porque a borda é grossa. Diferente do baldinho basic, que eu vou também ensinar a forma ideal de usar. Vou colocar uma layer. Enfim. E aí aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar alguma coisa, se eu quiser só enfeitar. Pega esse aqui agora. E provavelmente eu vou precisar de coisas aqui embaixo, tá? Ó, vou pegar aqui daquele azul. 2 daquele azul. Só para elevar um pouquinho aqui, ó, eu vou colocar 2 mantinhas aqui embaixo para forrar também. 2 mantinhas aqui de soft, pequenininhas, ó. Vão aqui embaixo. Gabriela para mim. Pode ser assim mesmo. Cobrir ali e agora eu vou colocar aqui. Peraí que eu vou mostrar como é que tá aqui dentro. Como está aqui dentro? Assim, a layer aqui. E a gente cobriu. É isso que a gente fez. Beleza. Agora eu vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Aí, olha que lindo. E que simples. Eu só tô usando um caixote e uma layer. Mas eu não sou de ferro, eu vou pôr um gorrinho, tá?
Vou um gorrinho aqui e vou fazer uma foto para vocês verem. Algumas pessoas perguntaram qual a medida desse caixote. Ele deve ter uns 20 por 30. Deve ser 20 por 30. Por 30 não é uma folha sulfite? Porque a parte de dentro. Ele é um pouquinho maior, eu acho, do que isso. Talvez uns 25. A gente faz assim, ó. 40. Depois vocês dão uma olhadinha na Love Prop. É caixote de madeira. E lá deve ter as especificações. Deve ter medida. É mais fácil. Ó, beleza, estamos aqui. Vou fazer uma foto aqui. Vou mostrar aqui como é que tá o setup. Pra cá. Posso apagar um pouquinho? Deixa eu ver se ela vai me atrapalhar tanto. Pra cá tem o flash. A gente tá usando uma sombrinha de 2 metros, tá? Com o flash Einstein. Esqueci o rádio. Tá aqui de ladinho. Aqui, então, tá a nossa modelinho na produção. Algumas pessoas estão perguntando quanto mede o nosso fundo de madeira. Ele tem 1,70 de altura, por 1,70 aqui de comprimento, por 2 metros de largura. E são tábuas soltas, tá? Ai, caramba, fala contínuo, mas tudo bem, já deu certo. Depois eu tiro. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Temos aqui a primeira coisa que a gente pode fazer com esse aqui. Agora, para facilitar a nossa vida... Deixa mais geladinho para conseguir mostrar melhor aqui. Vamos pegar o Basic e entender de que forma a gente deveria fazer com o Basic para fazer a mesma coisa. A primeira diferença que eu tenho que entender aqui, ó, borda fina, eu vou ter que forrar mais, para que eu consiga posicionar o bebê com facilidade. A segunda coisa que eu preciso entender aqui é que esse baldinho é mais alto. Ó, esse baldinho é mais alto. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, esse aqui é mais grossa a borda, então eu só coloquei uma layer. Aqui eu poderia colocar só uma layer? Sim, poderia. Porém, ela não vai me ajudar a deixar tão mais grossa a borda a ponto do bebê ficar bem melhor posicionado e ter mais facilidade nesse posicionamento. E aí eu tenho a questão da altura, que eu forrei de um jeito aqui, eu vou ter que forrar de outro. Por essa razão é que não existe uma receita para forrar prop. Porque cada prop tem uma largura diferente, uma altura diferente e o bebê, o tamanho do bebê também influencia. Então a primeira coisa, eu vou pegar essa manta aqui, ó, que é mais grossa do que a outra que eu peguei. E eu vou pegar agora esse pedaço aqui dela e enrolar. Enrolei uma parte, sobrou uma parte. Agora eu vou pegar isso aqui que eu fiz e vou colocar dentro do balde e deixar a bolinha aqui para fora do balde, ó. Para fora mesmo, tá? Até que eu ajeite. Daí eu vou pegar aqui, ó, essa layer e vou cobrir essa forração que eu fiz aqui, ó. Vou colocar aqui por dentro e vou cobrir. Eu escolhi um xadrez que é cinza com verde e preto. E esse baldinho mais perto para mostrar para as pessoas como é que tá. Tá, já te dou. Ele tá assim, ó. O negócio tá bem para fora, ó. Mas é porque na hora de colocar o bebê nele, faz diferença isso, tá? Porque o bebê vai entrar e ele vai entrar um pouco. Se eu coloco bem certinho agora, na hora que eu coloco o bebê dentro, ele vai tudo pra dentro. Ele é engolido pelo bebê. Então aí, beleza. Feito isso, deixa eu tirar o gorrinho dela aqui e vou trocar por um gorrinho verde que eu peguei aqui. Eu vou até usar esse tom de verde aqui também, ó, só pra ter mais um acabamento. E vou colocar o gorrinho que eu separei aqui, só porque eu gosto de pôr com gorrinho. Daí o que eu vou fazer? Vou fazer uma transferência só. Vou aproveitar que ele já tá aqui na pose. E só vou levar ele para o outro prop para facilitar e mostrar as formas que eu usei os dois props. Aqui onde, nesse caixote de madeira, o bebê está mais deitado. No outro, o bebê vai ficar mais inclinado. Para que isso é bom? O bebê com refluxo, que precisa ficar mais inclinado, é muito bom quando tem um balde um pouquinho mais alto. Ajuda bastante. Vou só pegar aqui e transferir para cá. A mesma pose que estava aqui no prop, no caixotinho, é a mesma coisa que a gente está colocando aqui no balde. Eu vou levar ali pertinho para as pessoas verem. Beleza, ó. Bem em pezinho tá o bebê, então essa foto eu vou fazer mais de cima. Também o olhar, inclusive, aqui da Civi, tá mais para cima. Não tá bem reto, não tá olhando para baixo. Então é importante que o olhar esteja um pouquinho mais para cima
para o ângulo da foto, para ficar legal. Agora a Bel vai fazer essa foto mais de cima. Beleza. Dani, pode ir. Eu chego aqui. Ó. Agora tem que abaixar aqui. Ela vai, se eu baixar muito, ela vai cair. Não vai, Bel. Abaixa. Deixa Para as assim pessoas pra verem. ver. Ó. Tem que mostrar dentro, Bel. Ah, entendi. Ó, ela tá assim, ó. Bem elevadinho. Beleza. Feito isso, deixa eu mostrar rapidão aqui a imagem. Beleza. Agora o que eu posso aproveitar aqui, ó? Ó, a mesma coisa. Eu tenho o mesmo balde. O bebê ainda tá peladinho. Eu vou só virar de barriga pra cima aqui, ó. E aí, na parte onde estavam os braços, a Bel apoia a cabeça. Só que aqui o ideal seria eu colocar um forro a mais, talvez, lá na bundinha do bebê. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para as pessoas mais de pertinho. Mas já dá pra ter uma ideia, tá? Aqui já tá de boa. Só para mostrar com o bebê em outra pose. Agora, eu vou pegar aqui, eu mostrei, isso aqui podia ser o bebê enrolado no wrap também, tá, gente? Mas eu fiz peladinho pra gente agilizar. E agora eu vou pegar o outro aqui, ó, e vou colocar ele de bundinha, como eu falei pra vocês, bundinha pra baixo. E eu também conseguiria colocar ele de bundinha pra baixo aqui nesse baldinho basic, tá? Vamos só tirar a cita aqui. Primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui, olha só, gente, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é forrar ele e deixar ele bem, vou falar com esse daqui, deixar bem alta a forração, quase na extremidade. Eu acho que ele vai precisar de mais um disso daqui. Né? Não, talvez não, deixa eu ver aqui. Vou precisar de mais um mais grossinho, tá? Porque para eu forrar até a extremidade vai ser melhor. Aí, ó, tá até a extremidade aqui. E agora eu vou pegar um desse aqui, ó, só para fazer tipo um travesseiro aqui, ó. Para ele ficar mais elevado, ó. E agora eu vou pegar aqui a minha layer e vou jogar aqui em cima como se fosse uma mantinha mesmo para... Eu gosto de deixar bem para dentro aqui, tá? Para aparecer o próprio. Antes eu não fazia assim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bebê, deixa eu já colocar aqui o próprio em cima do bebê. Vou colocar ele de barriguinha para baixo. Assim. E aí o que eu posso fazer? Ah, Bel, eu não quero que a perninha fique encostando aqui, ó. Aí pega um pedacinho aqui, ó, para encaixar a perninha do bebê e deixa ele assim. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu quero pegar do rosto para o corpo. Ó. Você tem que ir depois um pouquinho pro lado para as pessoas conseguirem. Já vou sair daqui, tá, gente? Só vou colocar um posicionadorzinho aqui, ó. Bem no rostinho, que eu quero que fique um pouquinho mais elevado. Beleza, vou fazer já vou sair da frente, vou já fazer um clique e já saio da frente aqui, ó. Eu posicionei do lado. Ficou bem da hora. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês poderem ver como é que tá, ó.
E aqui a foto. Aqui, ó, gente, vou já compartilhar para ser mais rápido, que eu vou mostrar aqui nesse caixotinho, ó. Olha só, de barriguinha para cima nesse mesmo caixotinho. Esse foi um caso em que eu coloquei no canto mesmo, porque eu queria que ficasse um espaço vazio. Mas você também pode fazer da seguinte forma. Por exemplo, colocar aqui, ó, a cabecinha do bebê, ao invés de estar assim, a gente pode colocar ela, por exemplo, a cabecinha aqui e o corpinho aqui, ó, tá? E normalmente ele ocupa com o forro e as coisas aqui, ele vai ocupar esse espaço. Então tem essa possibilidade. E aí tem uma coisa aqui que a gente pode colocar que é a seguinte. A outra coisa que eu mostrei aqui foi assim, ó, de bracinho ali no prop. E aí, do baldinho Basic. Essa aqui que eu vou mostrar, ela não é no Basic, mas é um baldinho igual ao Basic. Não de madeirinha, mas ele é bem parecido. Então, vou compartilhar de novo aqui. Essa daqui, ó, que dá para fazer de barriguinha para cima, igual ali no Basic. Ele tem mesmo diâmetro. Então, você consegue colocar direitinho ali e utilizar o baldinho de barriguinha para cima do jeito que eu mostrei peladinho. Isso é muito legal, porque você consegue aproveitar melhor o próprio que você tem. E ajuda bastante nesse sentido. Tem mais aqui do baldinho Basic que a gente usar da Estela. Tá fácil, peraí. Tá no baldinho Basic, no rosinha, e enroladinha no wrap. Então tem como a gente fazer enroladinho também e peladinho do jeito que eu mostrei. Beleza? Cadê as perguntas que você falou? Algumas pessoas perguntaram se para colocar o bebezinho ali no prop não precisa, o peitinho não precisa colocar alguma coisa ali para apoiar. Gente, o prop tá forrado e o peitinho do bebê, ele não vai encostar em nada duro. Isso aqui, ó, quando eu coloco isso daqui na borda do prop, ele já tem um enchimento aqui, ó. Então o peitinho do bebê vai encostar aqui no enchimento. Você tem que imaginar o seguinte, o bebê, ele não tá... Finge que você é um prop aí, Dani, assim, tipo, fica... Você não quer pegar? Não, porque eu vou fazer eu o negócio. Ó, imagina que aqui eu tenho um prop, tá? Agora imagina eu, só que com a proporção é muito diferente. O bebê tem a cabeça maior e o braço menor. Não dá, porque não dá para o coisa não é transparente para eles verem. Então, ó, se eu for fazer isso aqui, ó, eu sei que vocês estão perguntando sobre isso aqui, certo? Esse espaço aqui, ó, mesmo que eu fique deitada. O bebê, imagina que a proporção é bem menor, bem menor. E aí ele tem isso aqui, ó, uma das coisas que ele vai ter é isso aqui. Outra das coisas que ele vai ter, quando ele tá em pezinho, por exemplo, ele tá em pezinho, ele tá quase que nem eu, não tem nada para encostar aqui. E mesmo assim, quando a gente faz o forro, tem alguma coisa que vai encostar, mas ele não vai precisar desse apoio. O apoio dele está aqui, ó. Não tá no peito, ele não tá sendo sustentado por aqui, entende? O peso dele não tá aqui. O peso dele tá aqui, ó, nessa estrutura. E aí você vai forrar como se fosse uma rampinha. Vocês viram que E o bebê, nas poses, nos props, eles ficam mais de joelhinho. Então, ele tá de joelhinho apoiando com o bracinho. Então, não tem problema. Abaixa aqui que eu vou fazer isso. Pezinho assim. Sentadinho aqui, ó. E vai deitar, ó. E aí, a preocupação de vocês é o que tem entre o peito e o prop. Ó. Entre o peito e o prop tem o pezinho dele e o forro. Só que o que está apoiando essa parte aqui do bebê é o braço e a cabeça. Não é o peito. Eu não estou pondo alguma coisa no peito. Se eu colocar no peito, a cabeça vai ficar assim. Tá? Então, tá tudo bem. Compreendido? O que mais, Dani? Tem quase fazer um contorcionismo aí, hein, gente? Com quase 34 não é a mesma coisa. Mas eu consigo colocar a perna em volta da cabeça. Se alguém quiser ver, eu posso mostrar. Não falem pra ela fazer isso, que depois vai dar ruim aí. A menina vai se matar sozinha. Tinham outras perguntas. Eu consigo. Se me desafiar, eu faço. Não desafiem, por favor. As pessoas estavam perguntando do baldinho se ele não tomba, se precisa de um peso. Tipo esse aqui, ó. Ah, ele não tomba com o bebê? Deixa eu ver se eu tenho algum... Não sei que perguntam isso. Não tomba, sabe por quê? Porque se a gente for olhar a base dele, a base aqui, em relação ao fundo, não tem muita diferença.
ele não é tão inclinado assim. Então, não tem perigo de tombar com E isso, com o bebê. não é só isso, tá, E o bebê gente? não fica todo lá na borda, assim, para que o peso tombe. Ele fica de joelhinho e o corpo dele preenche todo o baldinho aqui. Então, não há perigo de tombar. Só que isso, a Dani tá falando da forma como a gente posiciona. Imaginem esse banco aqui, ó. Esse banco aqui. Se eu sentar nele, ele tomba? Não. Não. Tô sentada nele. E todo o meu corpo está projetado para frente. Mesmo se eu erguer o pé, ele não tomba. Ó. E meu corpo está projetado para frente. Veja aqui, ó. Meu corpo está projetado para frente. Já vai ter lógica, tá? Meu corpo projetado para frente. Não consegue. É porque eu tenho que ir para trás, daí eu equilibro. Eu quero ficar bem para frente, com o corpo projetado para frente, o peso projetado para frente. Mesmo assim, não tomba. Mas, e se eu sentar na ponta? Eu posso tombar. Certo? Mesmo com o meu pé sustentando aqui. Se eu sentar de lado errado aqui, eu posso desequilibrar. Primeiro princípio, tá? O que eu quero dizer com isso? A base do banco é um pouco para dentro da extremidade ainda, tá? Da mesma forma que o balde. Agora vamos para o segundo round da explicação. Segundo round da explicação é esse aqui. Eu vou colocar esse daqui só para ser mais fácil, tá? Que foi, eu mostrei como fazer de outra forma, bem simples. Só vou enfiar uma coisa aqui embaixo, senão o CV vai ficar afundado. Perna, corpo todo para dentro. E só tá o bracinho aqui e a cabeça. O bebê tá praticamente em pé aqui. Quando eu tô em pé, mesmo que ele esteja com o bracinho e a cabeça aparentemente na borda ou para fora aqui do balde, o que eu tenho? O peso da cabeça do bebê e do braço do bebê estão sobre o corpo todo do bebê que está dentro do balde. Agora, se eu tenho esse balde e faço isso aqui e ele é mais estreito, o que acontece? Eu estou jogando a maior parte do peso do bebê para frente. Aqui não. Aqui, a maior parte do peso do bebê está para dentro. Perceba como a cabeça do bebê muda quando eu faço isso aqui, ó. O peso está indo para frente. Então, se você posicionar, não tiver técnica para posicionar o bebê do jeito adequado para que não tombe, você corre o risco com qualquer próprio. Por isso é importante entender da técnica. E o que eu não indico são aqueles, tem algumas gamelas, algumas coisas que são extremamente... E, gente, se fosse a CIB, ela simula o peso e a estrutura de um bebê. Se fosse para tombar, vocês veriam tombar no momento que eu coloquei. Ela tem a proporção é a mesma do corpo de um bebê. Cada não tem parte do corpo tem o mesmo peso simulando um bebê. Peso da cabeça, braços, pernas, eu tô dando uma olhada aqui, mas é que eu não tenho mesmo nada que corra o risco para poder mostrar. É, porque a gente já não escolhe props que possam correr o risco de tombar, né? Então, na hora que a gente vai comprar alguma coisa, a gente já não escolhe isso. Ó, eu vou pegar um exemplo que não se aplica a esse, porque ele é mais pesado. Esse seria um exemplo, mas ele também não se aplica porque ele é pesado. Quando tem um prop pesado, ele por si só já faz o peso para não tombar, entende? O risco é quando eu tenho um prop que é assim, que ainda é mais estreito na borda, e a extremidade é mais larga. Ah, eu até tenho um. Ele tem essa dificuldade. Peraí. A Anne Mascarenhas perguntou, quando tem luz natural e usa uma cortina difusora, dá para complementar com softbox, com luz contínua? Sim, é possível. A gente usou assim, quando não tinha flash, e a gente atendia na casa do cliente, a gente usava assim... Esse aqui, gente, é um que é super leve. Ó, só pra vocês terem ideia da leveza do bichinho. Então, dependendo do posicionamento, eu tenho que cuidar muito da estrutura para não correr o risco de virar. Eu gosto de usar ele de barriga para cima ou com criança maior. E dá para usar com bebê assim, fazendo? Sim, só que você tem que posicionar de um jeito muito correto para que ele não fique capengando, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, porque todo mundo pergunta sobre essa questão de risco. O principal aqui é o seguinte: tem medo, tem insegurança, não usa. Tá na dúvida, não usa. O que acontece muitas vezes? Eu tô com medo de usar isso aqui, eu tô com medo de usar aquilo.
Quando que você tem medo? Quando você não tem conhecimento. Como que você consegue perder o medo? Quando você conhece, quando você aprende a técnica, quando você sabe o que é seguro, não é. Como posicionar corretamente, aí você vai perder o medo. Porque você sabe como fazer da forma correta e assim vai perder o medo de posicionar o bebê. Então, o que acontece na fotografia newborn é assim, muitas vezes a pessoa compra um equipamento, uma câmera e fala, vou comprar um baldinho, uns acessórios lá, os props, e eu vou pegar o bebê de uma amiga e vou testar. Aí você vai fazer a sessão e fica morrendo de medo. Por quê? Não sabe acalmar o bebê, você vai ansiosa, você não sabe que pose fazer, ou você até olha aquela pose, eu vou pôr o bebê assim de bracinho, mas daí você não sabe como é que tá a perninha, não sabe como que rejeita lá a perninha. E aí, nada da sua sessão dá certo, você fica super frustrada, passa lá 6 horas numa sessão, e acha isso super estressante, fala, gente, isso não é pra mim. E aí, como que você vai descobrir que isso é pra você? Você precisa estudar a técnica, precisa saber como é o posicionamento correto, como que é a forma segura de posicionar o bebê no prop, no caixote, no baldinho, numa gamela, como que usa cada coisa, como que você vai perder o medo? Aprendendo, estudando, e só olhando as fotos, você não sabe como que foi o processo para colocar o bebê naquela pose, como que foi feito, você está olhando o resultado, mas você não sabe como é a técnica por trás. Por isso é tão importante você conhecer a técnica. Agora é o momento da frase do dia. Voltei com elas, porque eu não vi sem elas. Então, olha só. Dito tudo que a Dani disse, tem uma coisa importante que a gente precisa pensar aqui, ó. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar os muros e construir pontes. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. O que significa isso? O que significa alimentar mais a coragem do que o medo? O que te dá coragem? Conhecimento. Quando eu falo de alimentar, vocês não têm que ter medo. O medo, ele é bom, ele é um estado de alerta. Desde que usado da maneira correta, ele é muito bom. Assim como todas as outras emoções que a gente tem, seja raiva, seja luxúria, qualquer coisa, até mesmo o ego é bom. Só que desde que usado na medida certa. Porém, quando que a gente deixa de alimentar mais o medo e alimentar mais a coragem? Primeiro passo é o conhecimento. O conhecimento passa a te dar segurança. A segurança, a coragem que você não tem hoje é porque você tem medo de alguma coisa que você deixa de ter quando tem o conhecimento sobre aquilo que você tinha medo. Será que se eu fizer isso vai acontecer aquilo? Eu já aprendi que se eu fizer isso não acontece aquilo. Eu aprendi que se eu fizer dessa forma pode acontecer aquilo. Eu aprendi que XYZ é melhor do que WST. E assim por diante, tá? Então, como eu já falei antes, o medo, ele não é ausência de coragem em si, né? O medo é quando você pega ele e transforma numa coisa boa. Então, ter conhecimento faz com que você tenha mais coragem. E aí você começa a derrubar muro. Muro, o que acontece? Você começa a argumentar o porquê. Quando a gente começa a não conseguir aquilo que a gente quer dentro da fotografia newborn, ou de qualquer área, vamos levar isso para a vida, né? Quando você passa a não atingir os seus objetivos, você começa a construir muros de argumentos e terceirizar a culpa daquilo que você não consegue fazer para si mesmo, né? Você começa a construir e você fica dentro de um cubículo limitado, porque você construiu crenças em volta de você, muros de crenças, ao invés de pegar o seu tempo e usar em prol de derrubar esses muros e construir uma ponte que vai fazer você atravessar um precipício, que antes você não podia passar. E lá do outro lado as coisas eram bem melhores, mas você não consegue passar, porque você sabe que se dependendo do salto que você dá, você pode cair. Dependendo do impulso que você pega, você também pode cair. Se você não der o salto no momento certo, mesmo que você saiba que o seu pulo tem a mesma distância do precipício, se você não der o salto exatamente na hora certa e pegar a velocidade certa, também não vai funcionar. Então, uma das coisas que eu também quero que vocês entendam hoje, além de tudo isso que eu acabei de falar, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, vocês não têm que ter pressa. Vocês precisam saber para onde estão indo. Normalmente, quem tem pressa não chega em lugar nenhum, e aí tem que dar 3 passos atrás, e aí fica morrendo de raiva de ter que fazer isso, porque se sente fracassado muitas vezes, né? Sente que fracassou por ter que dar um passo atrás, né? Porque não tem a humildade de falar, putz, assim não tá dando certo, eu preciso voltar
e refazer essa parte. E quando você faz do jeito certo, tem o conhecimento, senta a bundinha na cadeira e absorve conhecimento, de fato, o que vai acontecer com você? Você vai, às vezes, até imaginar que tá lento demais, que é uma tartaruguinha. Quando, na realidade, você levou o tempo que precisava para ter o conhecimento que precisava, e quando você foi para a luta, né, foi para a batalha, você fez do jeito certo. Então, você não perdeu esse tempo, você ganhou esse tempo. Enquanto isso, os coelhinhos estão lá, ó, pulando aula, pulando vídeo, pulando coisa, falando, isso aqui já sei fazer, isso aqui já sei fazer. E vai lá e, ó, e às vezes tem que voltar. Tem uma pergunta aqui da Dai Rodrigues. Dá para aprender a colocar os bebês nas poses, mesmo sem a gente mexer no bebê, praticando, e mesmo sem ter experiência? Será que online é possível? Primeira coisa que eu devo te responder é que no presencial você também não pratica com o bebê. Você só assiste. A não ser que você seja uma pessoa, esteja fazendo uma mentoria e já tenha bastante experiência. Mesmo assim. Volta, né? Se você faz um curso presencial, você não mexe no bebê. Não é o ideal. Imagina que você vai deixar uma turma de 10, 15, 20, dependendo de onde você vai fazer um curso presencial, as pessoas não pegam no bebê. Segunda coisa, no online você tem como voltar e rever qualquer coisa que você não conseguiu ver ali na hora. No presencial, depois que acabou aquele momento, não tem como voltar. Passou. E uma coisa que a gente via muito no presencial tem aquelas pessoas que ficam super em cima, a gente tentava controlar a turma, mas as pessoas estavam lá super em cima da outra, tipo, fica na frente, aí você não consegue ver, a pessoa educadinha fica mais para trás, ou alguém fica ali só fazendo selfie no celular, stories, fica distraído. O curso online é bom porque você sempre vai ter uma visão privilegiada. Você vai conseguir rever, você sempre vai ter o melhor ângulo do que está fazendo, coisa que presencialmente você não consegue. Além disso, a gente tem 2 câmeras mostrando, né? Uhum. E outra coisa, gente, legal, é que no nosso caso, né, no nosso curso online, no treinamento newborn, a gente tem suporte. E a gente mudou várias regras do suporte que está ainda melhor. Então, ao invés de cada turma ter sua 3 aulas ao vivo para suporte, que seriam em 3 meses de suporte adicional, além de todo o ano que você tem o suporte da plataforma, a gente estendeu o suporte extra com acesso a nós por 1 ano, pelo tempo que você tá. Todo mês tem aula ao vivo para tirar dúvidas, e de vez em quando a gente vai colocar alguns temas, inclusive, fazer algumas aulas extras ao vivo para vocês, o que é bem legal também. Então, em relação a tempo e experiência, o curso Treinamento Newborn, ele é completo. Então, você que está começando agora, você vai passar por toda a base teórica e, inclusive, quem não está começando agora, a gente indica já no módulo de boas-vindas que assista na ordem que a gente colocou, independente do seu grau. Você pode estar lá achando que está na lua, não importa. Assiste desde o começo. Em 21 dias é o prazo máximo para você ter acesso a 100% do conteúdo, né? Que a gente coloca em períodos, até 21 dias ele vai sendo liberado em períodos. Chegou em 21 dias, você tem todo o processo. E aí você pode assistir, e sim, serve para quem está iniciando e serve para quem está muito avançado, porque a gente tem toda a parte teórica que não pode faltar, e 11 sessões com o bebê recém-nascido de verdade na prática, onde você vê, inclusive, sessão perrengue, tá lá o perrengue acontecendo, pra vocês verem como é que a gente lida com isso, tá? Então tem tudo lá. Não tem só bebê fácil, não. Tem bebê difícil, mas que mesmo assim a gente consegue concluir a sessão, consegue fazer o ensaio dar certo, consegue ter fotos lindas de acordo com cada bebê. Então, o legal cada bebê é diferente, a gente tem 11 sessões para mostrar isso na prática para vocês. Quem ainda está aprendendo a fazer fotos, sim, pode começar fazendo esse curso. Inclusive, eu sempre falo que quem está começando, é excelente já começar com o que tem de mais completo, né? O que vai te ajudar, o que vai te dar o caminho para você seguir, a rota certa.